E aí, povo de Deus, bora tomar um café? Bom dia meu amigo, bom dia minha amiga, bom dia meu irmão, bom dia minha irmã, que Deus abençoe rico poderosamente seu dia, amém? O texto desta manhã, vamos estar falando no Evangelho de João, capítulo de número 5. Vamos estar ministrando a primeira parte de uma série de 3 mensagens intitulada O Tanque de Betesda. Vamos ler capítulo 5, do verso de número 1 até o verso de número 4, que diz assim: Depois disto havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, há próximo à Porta das Ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos, ressecados, esperando o movimento das águas. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava as águas, e o primeiro que ali descia, depois do movimento das águas, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Amém? Amados, diz o texto que existia um tanque chamado Betesda, onde se ajuntava uma grande multidão. Uma grande multidão, todos os dias, aguardando um momento. Aguardando um momento exato. O momento em que um anjo descia e agitava as águas. Diz o texto que qualquer um que entrasse depois do agito das águas era curado de qualquer enfermidade. Qualquer um era curado de qualquer enfermidade que tivesse. A primeira coisa que nós vemos aqui é que o primeiro que entrasse era curado de qualquer enfermidade. Jesus, Deus, o Espírito Santo, a Trindade Santa, pode nos curar de qualquer enfermidade, independente da gravidade. O texto não faz aqui uma separação dizendo em que, olha, só alguns eram curados. Diz o texto que havia grande multidão de enfermos, cegos, mancos, ressecados, esperando o movimento das águas, né? E interessante pensar que algumas palavras que estão aqui, denominados mancos, ressecados, no original nós vamos ver que eram pessoas que tinham membros mirrados, membros que secaram, que ficaram finos, né? E outros eram pessoas que não tinham um membro, né? Um pé, por exemplo. A questão fala assim que é manco, mas podemos pensar apenas uma atrofia da perna, mas lá no original a palavra cholos significa sem um pé, por exemplo. Então, qualquer um, independente da enfermidade, era curado. Assim como nos nossos dias, podemos afirmar com toda certeza que Deus continua curando qualquer enfermidade, independente de qual seja. Ora, a olhos humanos é mais fácil, por exemplo, uma dor de cabeça parar, a pessoa ser curada de uma dor, por exemplo, do que um membro que é seco, atrofiado, voltar a ficar bom.
um pé, ou melhor, a pessoa sem um pé, sem um dedo, sem uma mão, voltar a crescer a mão de novo. Se a olhos humanos é impossível. Só que o olhar humano, ele mina a fé. O olhar humano mina a fé. Existem doenças que não se vê só com um diagnóstico médico, que temos mais fé de orar do que, por exemplo, uma pessoa amputada orar para que a perna dela crescesse de novo. A olhos humanos, todas as duas coisas podem ser impossíveis. Mas muitas vezes julgamos mais fácil acontecer uma cura de uma doença que não vemos do que o crescimento de um membro. A nossa estrutura humana não nos dá uma segurança para podermos afirmar: vamos orar que este membro vai crescer novamente. Eu já vi o pastor orando por uma pessoa que tinha uma perna mais curta do que a outra, e a perna, igualou. A perna igualou. A pessoa era manca e depois ela começou a andar normalmente. Só que temos dificuldade de exercer esta fé. Precisamos reativar a nossa fé nesse tempo, dizendo a princípio para nós mesmos: Jesus cura qualquer tipo de doença. Deus cura qualquer tipo de doença, independente de qual seja. Deus cura qualquer tipo de doença. O texto diz que porquanto o anjo descia de certo tempo ao tanque e agitava as águas, e o primeiro que ali descia, depois do movimento das águas, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. No caso do tanque de Betesda, havia uma condição: apenas o primeiro que entrasse era curado, os demais não. A diferença é que para o Senhor não há uma limitação de quantidade de pessoas ou de ordem de chegada. O Senhor não coleta as orações na medida da ordem de chegada. Esse aqui orou ontem, vou atender primeiro. Esse aqui está orando agora, eu vou atender mais para frente. Não. Não é por ordem de chegada e também não está limitado a uma pessoa. Jesus continua agitando as águas neste tempo, as águas espirituais. E podemos mudar aqui e dizer: olha, todos que mergulharem nas águas do Senhor serão curados de todas as enfermidades. O poder de Deus é ilimitado. O poder de Deus não precisa de ordem de chegada. A única coisa que existe é o tempo. O tempo é Deus quem determina. Deus determina o tempo da nossa resposta. Deus determina o tempo da nossa vitória. Então temos que aguardar em Deus. E no mais, Ele vai fazer. Amém? Que Deus te abençoe. Tenha um excelente dia na presença do Senhor. Comece o dia exercendo a sua fé, ativando a sua fé. Porque muitas pessoas estão hoje
aguardando um milagre, aguardando uma cura. Precisamos ativar a fé para que o Senhor venha agitar as águas espirituais, para que essas pessoas mergulhem e sejam curadas, para a honra e glória do Senhor. Amém? Que Deus te abençoe. Tenha um excelente dia na presença do Senhor. Eu sou o pastor Danilo. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua família. Deus abençoe o seu lar. Em nome de Jesus. Amém.